um pré-candidato republicano que foi presidente dos Estados Unidos durante 4 anos. Um republicano que responde por diversos processos na justiça, um deles inclusive sobre investidas antidemocráticas. Um político de extrema-direita que venceu com folga a primeira prévia do seu partido num estado pequeno e pouco representativo demograficamente, mas muito forte em peso político, justamente por ser o que marca o início do longo processo de pré-campanha americano. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 16 de janeiro de 2024. Dia seguinte à vitória de Donald Trump na primeira prévia do Partido Republicano, realizada no estado de Iowa. O ex-presidente teve 51% dos votos, vencendo os outros candidatos da legenda com uma diferença de quase 30 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, algo que nunca tinha acontecido na história das prévias americanas. A vitória já era esperada, mas foi considerada esmagadora pelo seu resultado. Atrás de Trump ficaram o atual governador da Flórida, Ron DeSantis, com 21% dos votos, a ex-deputada Nikki Haley, com 19%, e o empresário Vivek Ramaswamy, com um pouco mais de 7%, fora os outros pré-candidatos que juntos somavam 1%. Logo após o anúncio do resultado, o Vivek retirou a sua pré-candidatura e decidiu apoiar Trump. As eleições americanas, de maneira geral, são complexas e bem diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil. O primeiro processo do pleito presidencial são as primárias dos partidos. Ou seja, os pré-candidatos democratas e republicanos disputam primeiro, no interior das suas próprias legendas, o direito de concorrer como nome da sigla à Casa Branca. Todos os 50 estados e o Distrito Federal americano participam dessas prévias, que têm alguns modos diferentes de acontecer em cada lugar. Existem, por exemplo, estados que adotam as primárias abertas, nas quais todos os residentes podem votar. Em outros estados, são realizadas as primárias fechadas, onde só os filiados aos partidos votam. Existem ainda pelo menos mais 2 tipos de prévias eleitorais. Essa votação que aconteceu em Iowa é chamada de caucus, um nome em inglês de origem indígena usado para se referir a uma reunião política, uma convenção partidária. A diferença entre as primárias e o caucus é que o caucus é organizado e financiado pelos partidos, já as primárias são feitas pelo governo de cada estado. É tudo meio complexo, envolve matemática, cálculos e vários detalhes, mas o que importa mesmo pra gente é entender como Iowa é uma peça muito simbólica e importante nesse quebra-cabeça maior que são as prévias americanas. Desde 1972, esse é o estado que dá início a todo o processo de escolha dos candidatos. Iowa tem direito a poucos dos delegados que vão votar na Convenção Nacional. Convenção essa que decide, enfim, o nome do candidato de cada legenda, em julho. Mas a importância de Iowa não é medida nos números. Isso porque o estado, apesar de não ser demograficamente representativo, tem um peso forte no que diz respeito à atenção da mídia e dos doadores de campanha, justamente por ser o estado de largada da corrida pré-campanha. Ou seja, funciona como um termômetro de popularidade para os pré-candidatos. Como a vitória do Trump já era esperada, a surpresa foi mais em relação à proporção dessa vitória. Nunca nenhum outro candidato, desde a década de 70, tinha ficado tão à frente do segundo colocado nessa primeira disputa. Na segunda-feira, Trump passou o dia encorajando os seus apoiadores a irem às urnas, mesmo com os termômetros marcando temperaturas negativas e sensação térmica de até menos 40 graus em algumas regiões do estado. Num discurso no dia anterior da votação, o republicano brincou que mesmo que o apoiador fosse, votasse e depois morresse de frio, teria valido a pena. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together, whether it's Republican or Democrat or liberal or conservative. Esse que você está ouvindo é o Trump no discurso da vitória na segunda, depois do resultado em Iowa. Dessa vez, o republicano adotou um tom de voz mais ameno, elogiou seus oponentes republicanos e fez um discurso que dizia, abre aspas, eu acho que está na hora de todos nós nos unirmos, sejam democratas, republicanos, liberais, conservadores. Nós vamos nos unir. Isso vai acontecer em breve, fecha aspas.
Depois, ainda nesse discurso, Trump falou quais seriam suas prioridades caso seja eleito. Ele disse que pretende investir na perfuração de petróleo e no combate ao crime. Também criticou o atual presidente democrata, o Joe Biden, dizendo que vai resgatar a economia e acabar com a dívida pública. Mas o foco mesmo da fala dele foi a crise migratória. Trump falou em invasão de imigrantes nos Estados Unidos, sem muita novidade em relação ao discurso que ele sempre adotou na sua carreira política. Em Iowa, ainda antes da votação, ele disse que os imigrantes vêm de prisões e manicômios. No fim de 2023, o Trump falou que pessoas que vêm de outros países estão envenenando o sangue da nação americana. Assim como fez durante o seu mandato, a promessa do republicano é de deportação em massa. A vitória de Trump em Iowa foi ampla não só em porcentagem. Ele venceu entre os eleitores mais jovens e mais velhos, entre homens e mulheres. O político também conseguiu votos de outros nichos do Partido Republicano que, em pleitos de anos anteriores, ele teve mais dificuldade de conquistar, como os evangélicos. Em segundo lugar, ficou o DeSantis, governador da Flórida. Ele foi deputado entre 2013 e 2016 e ajudou a fundar o Freedom Caucus, a ala da extrema-direita do Partido Republicano no Congresso americano. Conservador, o DeSantis se notabilizou pela guerra cultural travada na Flórida com ideias radicais relacionadas ao aborto, à migração, aos afro-americanos e à população LGBTI+. Após ser reeleito em 2022, ele passou a ser visto como o principal adversário do Trump dentro do partido. Mas desde que entrou na disputa interna em maio de 2023, tem visto a sua popularidade cair entre os republicanos. Em terceiro lugar na votação de ontem ficou a Nikki Haley, a única mulher na disputa interna republicana. Ela foi deputada entre 2005 e 2011 e foi a primeira governadora da Carolina do Sul, estado que governou de 2011 a 2017. Também foi embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas entre 2017 e 2018, durante o governo Trump. Existia uma certa expectativa sobre quem iria ocupar o segundo lugar nessa primeira disputa republicana. Acabou que o DeSantis conseguiu, mas os números dele, com 2 pontos de diferença da Haley, foram considerados insuficientes. Isso porque o governador da Flórida investiu pesado para tentar ter um resultado expressivo nesse estado. Esse que você ouve é o Ron DeSantis no seu discurso pós-derrota em Iowa. Ele fala que os trumpistas fizeram de tudo para atrapalhar a campanha dele no estado. Trump é um empresário bilionário que foi presidente americano entre 2017 e 2021, eleito com discurso de outsider antissistema. Enquanto presidente, ele aprofundou as divisões sociais do país com uma retórica moralista e diversas teorias da conspiração. Também fortaleceu a ala extremista do Partido Republicano, que hoje domina a legenda. Ao ser derrotado nas urnas pelo democrata Joe Biden em 2020, Trump disse ter sido vítima de fraude eleitoral, sem jamais apresentar qualquer prova disso. Ele também inflou seus apoiadores no dia da invasão do Capitólio, 6 de janeiro de 2021, dia da confirmação da vitória do democrata pelo Congresso. Ele nunca reconheceu a derrota para Biden e desde então continua mantendo o discurso infundado de que teria ganhado a eleição para animar sua base eleitoral. A invasão do Capitólio, que terminou com 5 mortos, rendeu ao Trump um dos processos aos quais ele responde atualmente na justiça americana. Nesse caso específico, ele foi denunciado por tentar reverter de forma ilegal a derrota eleitoral para o Biden e incentivar seus apoiadores a invadirem o Congresso americano. Nessa terça, depois de deixar Iowa, Trump compareceu a um tribunal em Nova York para o julgamento de uma acusação de difamação feita pela jornalista e escritora E. Jean Carroll, que já venceu um caso parecido contra o republicano em 2023. Ela afirma ter sido estuprada por ele na década de 90. Além desse processo na Justiça Civil, o republicano enfrenta ações na Justiça Criminal e decisões que o tornaram inelegível em alguns estados. A Suprema Corte Estadual do Colorado e do Maine chegaram a proibir o Trump de participar das primárias nesses locais, mas a decisão foi contestada pelo republicano, que ganhou tempo. A decisão final vai ficar com a Suprema Corte americana. Mesmo já tendo sido indiciado criminalmente, o republicano continua na corrida eleitoral. Não há uma lei que impeça alguém que tenha cometido crimes de disputar a eleição nos Estados Unidos, como a lei da ficha limpa no Brasil.
Em entrevista ao Nexo, em outubro de 2023, Fábio de Sá e Silva, que é professor de assuntos internacionais da Universidade de Oklahoma, afirmou que Trump tem usado o discurso de perseguição judicial. Ele destacou que a ideia da fraude eleitoral segue muito viva entre os eleitores trumpistas. As pesquisas de intenção de voto apontam para uma vitória do Trump como representante do Partido Republicano. Ou seja, é provável que a disputa de 2020 entre Biden e Trump seja reeditada no pleito que acontece em novembro de 2024. O próprio Biden disse na segunda-feira, por meio de comunicado aos seus apoiadores de campanha, que o Trump é hoje o candidato mais forte dentro do Partido Republicano. Abre aspas para o Biden. Ele é claramente o favorito do outro lado neste momento. Mas aqui está o ponto. Esta eleição sempre foi sobre você, eleitor, e eu, contra os extremistas republicanos. Fecha aspas. Assim como em tantos outros mercados, o avanço global dos carros elétricos é protagonizado por empresas da China. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, como a China virou líder mundial na produção desses veículos? Então, quando a gente fala numa liderança da China, acho que tem dois tipos de liderança que acontecem ao mesmo tempo. A primeira é na demanda, porque o mercado interno chinês ele é o mais forte do mundo. A Agência Internacional de Energia diz que mais da metade dos carros elétricos do mundo estão na China. Então é uma coisa significativa. Mas tem outro lado que é o da oferta. E aí também a gente tem um protagonismo das empresas chinesas, que não só atendem esse mercado interno grande, como também outros mercados. Então a China é uma grande exportadora de carros elétricos. Agora, esse domínio todo, por mais que ele tenha sido construído muito rápido, ele não veio do nada. Ele é resultado, em grande medida, de muitas políticas implementadas pelo governo desde a década de 2000. A gente está falando de subsídios, seja para o consumidor pagar mais barato ou para o produtor ter facilidades. A gente está falando de um ambiente com incentivo à concorrência. A gente está falando de muito investimento em infraestrutura, que é uma coisa super importante nesse mercado. E estamos falando também do fato de que a China é hegemônica em outros mercados importantes, como os de metais chaves das baterias dos carros elétricos, que é uma coisa super importante também. Então aí entra manganês, cobalto, lítio, enfim. Tudo isso culminou nesse boom do carro elétrico chinês. E Marcelo, quais são os próximos passos do avanço chinês nesse mercado? Olha, o crescimento do mercado interno da China foi muito rápido. E quase que naturalmente ele está perdendo um pouco de força agora. Porque as taxas de crescimento elas eram tão exorbitantes antes que não tinham muito como se sustentar por tanto tempo. Aliás, a China como um todo está passando por isso nos últimos anos, né? E essa perda de fôlego a economia como um todo também está afetando a demanda por carros, aí também entre os elétricos. Só que isso é internamente. No plano externo, as montadoras chinesas continuam avançando com força nos mercados de carro elétrico de outros países. E aí, inclusive o Brasil, né? A BYD, que desbancou a Tesla como maior produtora global de veículos elétricos no final de 2023, vai abrir uma fábrica na Bahia com investimento de 3 bilhões de reais. Enfim, muitas montadoras chinesas também estão de olho na Europa, que já anunciou que os carros movidos a combustíveis fósseis vão ser proibidos a partir de 2035. Então esse avanço chinês continua, no fim, a pleno vapor. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. Da vitória de Trump na primeira prévia republicana, a China como líder global no mercado de carros elétricos, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Rubissec, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até lá.